Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os meus colegas deputados. Eu tenho ouvido, enfim, atentamente a Sra. Ministra dizer que tem havido um aumento, que temos feito um esforço, mas claramente nós temos é que confrontar os factos e, portanto, o que nós assistimos é que praticamente não houve uma alteração dos antigos orçamentos para a defesa deste. E ficamos muito aquém daquilo que são os nossos compromissos para com os nossos parceiros da NATO. E, portanto, não chegamos aos 2%. Ainda por cima, como é do conhecimento da Sra. Ministra, a NATO aceita que os Estados-membros incluam as forças militarizadas e as pensões dos militares neste percentual. E, portanto, se nós tirarmos as contas da GNR, vimos que, de facto, para a defesa estamos praticamente no 1%. Portanto, não considera a Sra. Ministra, que esta contabilização das despesas são uma forma ardilosa de deturpar realmente o que são feitos, os investimentos reais que são feitos para a defesa. E depois ficamos com a ideia que claramente este Governo, quer dizer, estamos num período de guerra e, pelos vistos, a preocupação é só para alguns, não é para nós. Portanto, se não formos dar os investimentos todos necessários às nossas Forças Armadas, neste momento que estamos em plena guerra na Europa, quando é que iremos conseguir realmente atingir os objetivos, que é de cumprir aquilo que nós estamos perante os nossos parceiros, que é os 2%. Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Ministra, relativamente à criação do quadro permanente de praças no Exército e da Força Aérea, já tivemos a oportunidade de, por diversas vezes, falarmos desta situação. Isto é um assunto que é muito importante para nós e, recentemente, aqui no Parlamento, a Sra. Ministra afirmou que, até ao fim do ano, a questão legislativa estaria concluída. Como tal, gostaria de lhe perguntar se realmente esta situação do quadro permanente de praças do Exército e da Força Aérea ficará operacional durante o próximo ano. Muito obrigado, Sra. Ministra. Relativamente ao tema dos antigos combatentes deficientes das Forças Armadas, têm passado nos últimos anos por situações de atrasos, nomeadamente nas entregas de próteses, de cadeiras de rodas e todo o tipo de material ortopédico, que são essenciais para a sua mobilidade. Nós sabemos que isto é de tal maneira grave que muitos destes veteranos foram impossibilitados de sair das suas residências, dada a total dependência que têm destes materiais ortopédicos e outros dispositivos médicos, enfim, atenuantes para as suas deficiências. Segundo a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, existem antigos combatentes completamente dependentes de próteses e de cadeiras de rodas, que estão há mais de um ano à espera que lhes sejam entregues. Neste sentido, o Chega vai apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, de forma a impedir que estas situações e outras se repitam, esperando que os restantes partidos acompanhem a iniciativa. Sra. Ministra, o que vai fazer para evitar que situações como esta continuem a acontecer e gostaria que nos garantisse que no próximo ano nenhum deficiente das Forças Armadas irá passar pelo calvário de ter de aguardar preso em casa meses e anos pela sua prótese e cadeiras de rodas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Desde o célebre programa dos helicópteros NH90, Portugal nunca mais participou num grande programa de armamento europeu. Ao contrário do que é tradição dos nossos aliados. Portanto, e não estou a falar de participações residuais. Estes programas, como é do conhecimento da Sra. Ministra, para além das inegáveis vantagens para as nossas Forças Armadas, representam uma oportunidade única para a indústria nacional no seu todo. E, portanto, tinha aqui duas perguntas, sendo a primeira, qual a razão para este divórcio com os nossos parceiros europeus ao nível dos programas de armamento? Na nota explicativa do Orçamento de Estado para a Defesa do próximo ano, diz-se que se procurará fortalecer a participação neste tipo de programas e, portanto, gostaria que, se fosse possível, a Sra. Ministra exemplificasse e se vai existir verbas para estes fins. Assim como também gostaria que a Sra. Ministra me explicasse se Portugal vai dar entrada
na indústria, em alguma indústria, em algum desses programas, e o facto de Portugal ter entrado como observador no programa da Corveta da Patrulha Europeia pode indiciar que Portugal torna-se-á membro ativo deste programa e, se sim, em que moldes? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Recentemente a Sra. Ministra referiu que a revisão das carreiras militares terá, afinal, lugar em momento seguinte às conversações sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2023. Isto a propósito do desmentido das diversas associações de que as negociações já estavam em curso. Portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer à Sra. Ministra é qual será o espaço temporal deste momento seguinte? Será 6 meses, 8 meses? Será ainda em 2023 ou ainda será novamente adiado? Obrigado. Para finalizar, gostaria de perguntar à Sra. Ministra, uma vez que nós, enfim, e a Sra. Ministra acabou de afirmar que temos um dos orçamentos mais altos dos últimos tempos, o Chega vai dar entrada de uma proposta do complemento de pensão de 300 euros para os nossos ex-combatentes e, portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer à Sra. Ministra é se vai aconselhar o PS a alinhar-se com o Chega no sentido de aprovar esta nossa proposta. Muito obrigado.